Pessoal, hoje a gente vai falar do abdômen em uma visão mais ampla do que o que a gente está acostumado. Inclusive, eu acho que depois eu vou dar uma ousada na Elise de novo. Tudo bem, né, amiga? Estou acostumada já, né? Vou usar um pouquinho para fazer uma avaliação junto com vocês, tá? Enquanto isso, pode ir, ó. Vai que vai. Ficar fina. Eu posso passar aqui mesmo? Para as meninas que estão aí e não me conhecem, eu sou Amanda Fernandes, sou terapeuta integrativa, fisioterapeuta dermatofuncional e trabalho principalmente com a parte de emagrecimento. Meu foco mesmo e aquilo que eu amo tratar é abdômen. Então vai ser uma palestra muito gostosa de falar com vocês, porque eu de verdade sou fã de região abdominal, sabe? Porque são tantas coisas que a gente pode fazer, que a gente tem para fazer no abdômen, que melhoram muito todo o resto. Na verdade, o abdômen, ele não compreende só a região abdominal, ele compreende o tronco como um todo. E quando a gente tem essa visão, muda até a forma de você tratar, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Obrigada. Agora, primeiro a gente precisa entender que está tudo conectado por um tecido, que é o tecido conjuntivo. Esse tecido, ele realmente conecta tudo, sabe? E aí, quando a gente tem essa visão, na hora da avaliação, eu vou mostrar para vocês que muitas vezes o problema não está ali na região. A gente vem batendo nessa tecla, falando com todo mundo, em todas as palestras, que o problema não é ali. Isso é uma coisa assim, 100% das vezes, o problema não é ali. Então, o foco é abdômen aqui, durante a nossa palestra, tenha certeza, esteja certo de que o problema não é ali na região abdominal somente. Muitas vezes, se a gente consegue tratar outra região, a gente tem mais resultado do que se eu ficasse só ali na região abdominal, tá bom? Primeiro, gente, olha aqui, o tecido conjuntivo, ele mantém a forma de todo o corpo e dos órgãos também, ele fornece coesão e suporte estrutural e ele é onipresente, ele está no corpo inteiro, conectando as estruturas, envolvendo os nossos órgãos como um todo. Olha essa foto aqui, isso aqui é a região abdominal de um cadáver acima do peso, tá? E a gente consegue ver aqui um tecido adiposo superficial. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui. Olha o tecido como é, olha os lóbulos de gordura, como eles estão depositados, né? De uma forma bem juntinha e envolvidos por um tecido também. O tecido conjuntivo, ele faz parte da coesão como um todo, ele compõe também aquilo que a gente conhece como fáscia, e além da fáscia, entre os lóbulos, ele também está conectado. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um equipamento como esse aqui, a gente não tem essa visão aqui, que é uma coisinha muito pequenininha, porém, conectada por um tecido também. Outra imagem. Aqui a gente consegue ver uma coisa muito interessante. O tecido adiposo superficial e a camada de tecido adiposo profundo, dividida por uma fáscia. Vocês estão vendo como essa parte de cima, o adipócito é maior? Olha aqui. Olha o tamanho. E aqui? Menorzinho. O que mais que eu posso observar a partir dessa imagem? Eu tenho um adipócito maior e aqui essa camada, esse ligamento fibroso, ele é muito presente, certo? Muito mais do que aqui. Tem mais coisa que a gente pode observar. Aqui dá para ver direitinho essa fáscia que divide o tecido adiposo superficial do tecido adiposo profundo. Olha a fáscia dividindo. E essa divisão, ela não divide só o tecido adiposo como um todo. Mas quando você tem cravas nessa região de face aqui, você começa a apresentar características irregulares. E se eu travo aqui e apresento característica irregular, e o tecido conjuntivo ele é formado por fibras elásticas, quando eu tenho uma lesão no tecido, eu começo a apresentar uma flacidez. E às vezes a lesão nesse tecido conjuntivo não é aqui. A lesão é aqui
aqui. A lesão é aqui e a flacidez aparece aqui, tá? Outra imagem, olha o lóbulo de gordura, o tecido adiposo superficial e observa mais uma coisa importante. Eu vou comparar agora uma imagem com a outra. Peraí, gente. Isso. Olha essa imagem aqui. Aqui a gente tem o tecido adiposo mais profundo envolvendo os órgãos, que é o que a gente conhece como tecido adiposo visceral, certo? Aqui está envolvendo a região de intestino delgado. Observa o amarelinho aqui. Vocês não têm problema, uma imagem assim, né? O tecido adiposo aqui amarelinho, bem amarelinho, e olha a diferença desse aqui. Tem um vermelhinho ali, né? Presente. Esse aqui é o superficial e esse aqui é o mais profundo, certo? Visceral. Existe uma diferença vascular também, concordam? O tecido adiposo superficial é mais vascularizado do que o tecido adiposo profundo. Por isso ele é mais difícil de ser removido. Ele é mais sensível quando você faz tratamento de dentro para fora, certo? Qual é o tratamento de dentro para fora? Que a gente conhece? Dieta, atividade física, suplementação. Mas o tecido adiposo que está aqui fora, ele é sensível a estímulos. O problema é que tem gente que tem uma camadinha desse tecido e tem gente que tem uma camadona desse tecido. Isso aqui influencia no seu tratamento e na potência do equipamento que você vai usar. Se eu tenho uma camada grande desse tecido aqui, eu preciso atingir essa camada até o mais profundo que eu conseguir, certo? Só que se tratando de região abdominal, é aqui que a gente carrega os nossos órgãos. Ninguém tem o coração na perna, o intestino no braço, né? Tá aqui, ó. E aqui o tratamento tem que ser diferente. Porque isso aqui é uma caixa onde eu carrego os meus órgãos, onde eu faço pouco movimento. Vocês concordam comigo? Vamos pensar na coluna vertebral. Ela transpassa aqui, ó, a cervical, e ela vai até a região coxígena. Quem estudou anatomia sabe que a parte torácica é uma região quase que imóvel. Vocês concordam comigo? A gente não tem muita mobilidade na torácica. A gente faz isso aqui, agora olha a cervical. Muito móvel, certo? Isso me diz muito até a respeito do sistema linfático dessa região. O linfático não faz movimento, não trabalha através do movimento. Quando eu me movimento, eu não dreno. Por que a região abdominal é uma das regiões, eu bato isso na tecla todas as vezes, porque essa região é uma das regiões onde a gente mais carrega edema, porque não tem movimento, o movimento drena. A não ser que você fique assim o dia inteiro, e ninguém fica. Como que a gente drena a região abdominal? Respiração. Através do movimento da nossa caixa torácica, do nosso diafragma, a gente consegue empurrar a linfa da região abdominal. E nessa imagem aqui, ó, a parte intestinal, dentro do intestino a gente tem vilosidades que estimulam a parte linfática, que carregam linfa da região linfática. Da região intestinal, desculpa. E dessa região, para eu fazer esse trabalho, eu tenho que pensar no abdômen como um todo. Eu tenho que pensar no movimento, eu tenho que pensar que a própria respiração drena. Eu não tenho que pensar só no sistema linfático, mas eu tenho que pensar, né, que nessa região eu tenho músculo envolvido e existe muita flacidez muscular na região abdominal. Olha aqui, quais são as principais afecções? Sabe qual é o grande problema? É quando a gente confunde isso aqui. Eu tenho as principais aqui, eu tenho diástase, eu tenho gordura localizada, eu tenho flacidez e eu tenho gordura mesmo, visceral, acima do peso. As pessoas confundem muito. Às vezes o paciente chega com uma diástase, com uma flacidez muscular, que não seja diástase, enfim, mas uma flacidez muscular, e eu fico tratando como se fosse gordura. É músculo. Eu tenho que resolver na parte muscular. Se eu tenho, por exemplo, uma gordura localizada, eu vou tratar como gordura localizada. Agora, eu pego esse paciente aqui e faço o tratamento para esse paciente aqui. Vocês acham que vai funcionar? Não vai. A visão
visão integrativa, gente, quando a gente fala de tratamento integrativo, não é só a respeito de saúde, suplementação, enfim, essas coisas. É você integrar o próprio corpo do ser humano nele mesmo, entender aonde que está acontecendo o problema para eu poder resolver no problema. Essa gordura aqui, às vezes, essa flacidez aqui, às vezes é só uma fumacinha. Eu preciso saber onde é que está a causa do fogo ali, tá? Saber o que tratar já é um grande começo. Quando você sabe o que você tem que tratar, você não precisa de muita coisa. Você já é assertivo. Muito mais assertivo do que quem faz 10 sessões procurando onde está o problema. Porque se eu sei aonde está o problema e eu tenho um bom aliado para tratar esse problema, eu diminuo as sessões do meu paciente. Ao invés de fazer 10, eu faço 6, resolvi, está tudo certo, vai embora. Que é o que a gente faz hoje, graças a Deus, porque eu tenho estratégia, tá? O papel do tecido adiposo nos casos de flacidez. E a flacidez, gente, é importante falar que quando a gente fala da região abdominal, a gente tem alguns tipos de flacidez. Eu tenho a flacidez que ela é muscular, eu tenho a flacidez que ela é tissular, e eu tenho uma flacidez que ela é acompanhada de alguma coisa, tá? Essa flacidez, que eu chamo de flacidez associada, geralmente ela é associada ao tecido adiposo de alguma região, ou uma flacidez muscular de uma outra região, tá? É confundido com flacidez tissular, eu acho que é pele, mas não é pele. Isso, o paciente já chega falando isso pra gente. Eu tô flácida, você vai ver, não é flacidez, é gordura. É gordura flácida, porque o tecido conjuntivo que a gente falou no começo se quebrou, perdeu a sua flexibilidade, foram rompidas fibras que estão presentes dentro dele, faz tração contínua nas fibras de colágeno e elastina que formam os retináculos da cutis. Os retináculos são as travas fibróticas que são boas para prender e sustentar, mas se tem demais a gente aparece ali com fibrose, celulite, aí não é legal. Então nada demais, tem que ter um equilíbrio, tá? E com o passar do tempo, a própria pele não sustenta mais o peso da tração. O efeito que a gente tem é uma flacidez. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, cadê a minha modelo? A cara dele. Posso, amiga? Eu amo você. Ai, perdão. Pimpim, você fica aqui segurando? A gente vai avaliar então agora a região abdominal da nossa colega Elisa. Perdeu peso pra caramba, né, Elisa? Tá focadona. Posso descer? Não tá gelada. Olha só, gente. Região abdominal da Elisa. Ela tem gordura, não tem? Porque se eu for pinçar o tecido adiposo dela, ela é um indicativo para tratamento estético? É sim, sabe por quê? O tecido adiposo dela, aqui agora é um tecido adiposo superficial. Tem uma quantidade, então eu preciso de um equipamento que vai atingir essa quantidade, mas é superficial, ela está em processo de emagrecimento, isso é legal. É super válido iniciar um tratamento aqui. Mas além disso aqui, além dessa gordura, ela tem flacidez, não tem? É tissular? Não. É muscular? Pode ser, coloca a barriga pra dentro, comprar abdômen. Mas é pouco. Só que o que influencia o corpo dela não é só aqui. Então eu não tenho que ficar só aqui. Quando eu for fazer uma avaliação do meu paciente, eu vou colocar ele de frente para o espelho e vou apalpar o paciente. A palpação ela é muito importante, ela faz parte da anamnese. E apalpar não é só pegar e segurar, ó, aqui tem gordura, aqui tem gordura. Não, aonde eu mexo que melhora isso aqui. A queixa dela é essa. Aonde eu vou mexer aqui que vai melhorar? Se eu mexer aqui atrás, melhora? E aqui? E aqui? Então o problema está aqui. Às vezes, se a gente ficar só focado aqui, eu vou ter resultado, mas não muito. Do que se eu focar no corpo dela, no abdômen dela, no tronco dela, em
360 graus, olhar ela como um todo, até a mama, a sustentação, até a postura. Se eu melhorar aqui, então ao invés de eu fazer o equipamento só nessa região, talvez seria jogo começar até aqui, ó. E a gente vai falar do equipamento que a gente vai usar, porque ele não vai tratar só a gordura, isso que é maravilhoso, ele vai tratar a própria flacidez, ele vai dar sustentação aqui, ele vai dar sustentação aqui. É como se eu estivesse jogando uma âncora aqui atrás para sustentar isso aqui. Entende? Obrigada, amor. Obrigada também. Quais são as coisas que vão influenciar os princípios básicos da anamnese? Primeiro eu preciso conhecer, é isso ou é isso? É flacidez tissular? É flacidez muscular? O que é? Porque aí, se eu consigo entender o que é, eu vou conseguir tratar. Quais são as regras básicas para a gente fazer algo na nossa vida? Qualquer coisa. Eu preciso primeiro conhecer o meu inimigo e conhecer o meu exército. Quem é o meu inimigo? Eu tenho que conhecer ele. E quem é o meu exército? O que eu tenho de tecnologia para melhorar isso aqui, tá? E quando a gente tem o poder da associação, quando a gente tem essa característica de ser associativo, eu tenho muito mais resultado em muito menos sessão. Fato é que hoje, dentro da minha clínica, ninguém chega para fazer um tratamento só. A pessoa chega para fazer uma sessão de tratamento com a gente. O que vai ser colocado dentro dessa sessão? Não sei. A gente vai saber. Cada paciente é único, tá? Aqui o que eu vou mostrar para vocês, que a minha colega está fazendo aqui, deixando essa mulher mais linda ainda, é a terapia híbrida. A terapia híbrida, gente, é esse equipamento aqui, o híbrido. Ele é maravilhoso porque ele comporta 3 tecnologias em um único equipamento, num único manípulo. Então é óbvio que ao invés de eu comprar 3 equipamentos, eu vou comprar um e vou ter tudo dentro dele, vou fazer tudo em uma sessão só. Isso é ser associativo. Para o paciente isso é menos custoso. Ele tem ultrassom, rádio e lipoled. Aqui dentro a gente tem ultrassom, a radiofrequência, os polos são bem separados, então vocês devem se perguntar assim, qual a velocidade que eu vou fazer? Porque é um ultrassom, mas é uma radiofrequência, vai esquentar, não vai esquentar, vai aquecer, mas é muito gradual, a gente consegue aquecer, né? Ó, 38,9, já chegamos a 40 e alguma coisa, né, em eventos, mas ela não sente, tá tranquilo? Porque os polos da rádio, eles são bem afastados, então não vai dar aquele aquecimento, mas o efeito é maravilhoso. E além disso, a gente tem o lipoled aqui dentro, tá? Olha que interessante, o ultrassom ele consegue chegar até 40 kHz, então eu consigo atingir um tecido que para mim seria quase que inacessível com o ultrassom convencional. Então, por exemplo, o abdômen da Elisa, tecido adiposo superficial, uma camada um pouquinho maior, a gente conseguiria fazer tranquilamente, tá? A radiofrequência de 450 watts é a melhor do mercado, a mais potente do mercado. Falando do ultrassom, gente, é sempre importante dizer que quando você for comprar um ultrassom que diz ser de 40, diz ser de baixa, você tem que segurar o manípulo, ele tem que ser pesado. Porque para ser de baixa mesmo e ter o efeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, o cristal que está dentro dele tem que ser um cristal grande, o cristal pesa. Então é uma dica, quando vocês forem comprar, segura o manípulo, é de 40, é de baixa mesmo, então ele tem que ser pesadinho, tá? Esse aqui depois eu sugiro que vocês segurem para ver, mas ele é bem anatômico e fácil de trabalhar, tá bom? Ela é muito segura, a rádio, porque ela é tripolar, 150 watts em cada. Lipoled, o lipoled aqui que a gente tem é o LED vermelho, ele ativa o citocromo C, isso é muito interessante para o gasto de ATP, então todas as vezes que a gente vai trabalhar, é interessante que vocês usem a tecnologia junto. Você pode usar só ultrassom, pode usar ultrassom e rádio, ultrassom, rádio lipoled, enfim, você brinca aqui, tá? Quais são as vantagens? Ele faz lipólise e também efeito apoptótico. Isso é muito interessante. A apoptose, gente, lembra que ela não vai acontecer ali naquela hora. Então a gente tem aí cerca de 18 horas, mais ou menos, para começar o processo. E isso é super interessante, porque o paciente
paciente vai vendo o resultado a cada sessão. E após a sessão, ele é bem progressivo mesmo, tá? Ultrassom de baixa, vocês sabem que ele vai gerar um fenômeno cavitacional, não tem necessidade aqui de fazer prega, tá? Então, por ser, mesmo sendo de baixa, mesmo sendo muito potente, você não precisa fazer prega, ele vai atingir o tecido alvo, que é o tecido adiposo mesmo, faz uma vibração tecidual, rompimento da membrana, libera radical livre e o efeito apoptótico, como eu falei, 18 horas após. A rádio vai promover a neocolagênese a partir de um processo inflamatório. Então, por exemplo, se eu quiser fazer tudo aqui na região da frente, mas eu sei que tem flacidez associada, eu faço tudo nessa região, mas aqui eu vou trabalhar com uma rádio lipolédica, porque eu quero fazer uma âncora aqui para sustentar aqui, entende? Interessante fazer isso. E aí eu vou ter muito menos tempo de sessão, porque no mesmo equipamento eu já tenho tudo, tá? Após isso, os cromóforos ficam mais receptivos à luz, usar o LipoLED junto é maravilhoso, como eu falei, a gente sempre usa, tá? Por causa da ativação do citocromo C. Ele vai atuar tanto na gordura, quanto na flacidez, tanto na celulite. Mas tem uma dica aqui pra vocês, deixa eu mostrar os resultados, porque não adianta só falar, né? Vocês têm que ver, essa mulher tá falando tudo e na cadeia o negócio. Alguns resultados para vocês com a tecnologia, inclusive eu tenho que atualizar essa foto aqui, que essa mulher, né, já não tá isso aqui mais, tá, gente? Tá outro ser humano, mais chefe, linda. Ela tá num processo junto com a gente, isso aqui foi imediato, uma paciente difícil, já tinha passado por tudo, uma prega abdominal mesmo pós-abdominoplastia muito grande, ou seja, um tecido adiposo superficial, que é super válido da gente usar a terapia, tá? Aliás, tudo que vocês forem fazer que vai induzir uma apoptose, por exemplo, uma criolipólise, seria interessante você usar isso aqui antes, porque você faz lipólise antes, bastante. E aí depois, quando você vai com a crio, você vai certeiro, sabe? Você consegue até atingir muito mais tecido adiposo profundo do que você conseguiria se você não tivesse feito isso antes. Então, o pré disso é muito bom, mas eu também uso no pós, tá? Aqui é aquela moça, essa daqui, só que de pé, né? E 2 sessões, tá? Com o equipamento. Maravilhoso, maravilhoso. Você observa uma coerência também na região, né? Na pele como um todo, tendo em vista todo o raciocínio que eu passei aqui para vocês, de não fazer só no local, região como um todo, completado. Isso aqui sou eu, estava maiorzinha, já sou menor agora. Essa paciente aqui também, acho que foram 3 sessões, foi isso? 3 sessões, né? Paciente difícil, uma gordura compacta, mas a gente conseguiu o resultado. Uma prega também, gordura flácida, tem melhorado muito. Essa paciente também emagreceu, mas mesmo no processo de emagrecimento, ela perdeu 5 quilos, essa paciente. Só que mesmo no processo de emagrecimento, a flacidez não aumentou. Isso é interessante, tá? E as associações com as terapias manuais, vocês sabem que eu trabalho com terapia manual, eu sou fã das terapias manuais, né? Inclusive tem uma técnica de terapia manual, onde a gente estimula a via linfática, dentre outras coisas. Então, todas as vezes que eu vou fazer um equipamento, eu não faço só o equipamento, tá? Principalmente se tratando de região abdominal, onde eu tenho gordura, onde eu tenho flacidez, onde eu tenho músculo, onde eu tenho órgão, onde eu tenho... E órgão, gente, diga-se, por exemplo, a parte intestinal que vocês viram ali. O volume que o paciente tem na região intestinal pode ser por fezes também. Às vezes a gente não se atenta a isso. Vocês sabiam que o intestino ele é capaz de carregar até 12 quilos só de dejeto? Então imagina, uma paciente que é constipada há muitos anos. Aquilo ali também vai influenciar para a questão visual, para o aparecimento, para a protusão abdominal. Eu tenho que trabalhar com tudo. O abdômen é fantástico, mas tem que ter uma visão completa. Então, o que eu faço quando eu vou associar uma técnica manual? Eu tenho o raciocínio de fazer primeiro a limpeza do terreno biológico e depois eu trabalho com a terapia. Então, em uma mesma sessão, eu faria terapia manual primeiro, no corpo todo, estimulando a via linfática, estimulando a limpeza, porque aí o meu terreno
energia. Depois, é claro, eu posso fazer uma massagem na região que eu trabalhei, mas visando a diminuição do edema. Se eu minimizo o edema, eu maximizo o problema. Por exemplo, o abdômen grande. O que me garante que aquilo que está aparecendo ali é só gordura? Como que eu vou saber se tem edema, se não tem a quantidade de edema? Primeiro eu tenho que tirar. Tirei o edema, ficou só o problema. A gordura fica até desenhada. É aqui que está a gordura. Eu venho com o equipamento. Isso vai economizar o seu tempo. Porque se eu fosse fazer em tudo, olha quanto que eu teria que calcular de tempo por manípulo. Agora, se eu delimito, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, porque o resto é edema, eu tirei. Então, primeiro eu tiro o edema, depois eu trato o problema. É sempre assim. E assim funciona, tá? Eu gostaria, inclusive, que vocês testassem isso. Não acredito em mim, não. Então, redução do edema, evidência da queixa, redução dos metabólicos. Depois eu posso fazer uma massagem local e eu vou ter um resultado excelente. E aí, quando eu falo de redução de edema e massagem no corpo inteiro, o resultado vai ser no corpo inteiro. Lembra sempre, gente, daquela fáscia que a gente mostrou no começo aqui, aquela imagem. Quando você mobiliza, muitas vezes uma dobra que você achava que era gordura é a fáscia ali. Você mobilizou, você melhorou. Vocês já fizeram técnica, qualquer técnica. Você olha e fala assim, caramba, quase não mexi aqui, mas aqui melhorou. Porque talvez seria uma face que você está reorganizando, um tecido que você está reorganizando, e você consegue ter uma coerência melhor daquela pele como um todo. Então nunca, nunca, nunca fique só no lugar. Nunca. O paciente merece uma sessão completa, corpo inteiro, tá? É a partir daí, se eu faço uma sessão corpo inteiro e depois eu quisesse fazer, por exemplo, ultrassom, uma radiofrequência, um lipo-LED, se eu tivesse que ter 3 equipamentos para fazer isso, nossa sessão duraria aí umas 4 horas, fazendo corretamente, certo? Agora, se eu faço uma sessão aí no corpo inteiro, 50 minutos, e uso uma terapia dessa, a gente tem 1h15 no máximo, para ter um resultado que eu mostrei aqui para vocês. E dá resultado mesmo, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero de verdade ter agregado valor na profissão de vocês. Essa é a minha missão de vida. Eu espero ser vista como facilitadora, não dificultadora do trabalho de vocês, tá? E eu amo ouvir o depoimento. Amanda, depois que eu assisti sua palestra, meu atendimento mudou. Depois que eu vi você fazendo de um jeito, meu atendimento mudou, meu resultado mudou. É para isso que a gente está aqui. E eu gosto muito de falar em parceria com a Adox, porque eles têm o mesmo propósito que a gente. Todos os equipamentos aqui são criados para facilitar a vida de vocês real. Eu tenho esse equipamento na clínica e ele facilita a nossa vida. A gente é fã dele, tem até ciúme, né, Jéssica? Eu tenho 2 clínicas e ela fica assim, ai, leva pra cá, deixa eu trazer pra cá. Ela fica, não, é meu. Ninguém tira ele de lá, tá? Aproveitem para vir aqui conhecer o equipamento também. Eu vou ficar aqui também para tirar foto com quem quiser, tá bom?